Abra sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 1. ¿Quién abrió su Biblia? ¿Quién trajo Biblia en papel? Levante aí, hace um ruído com sua Bíblia. ¿Sabe o que significa esse en el mundo espiritual? Nada. Pero es lindo, ¿verdad? Escuchar así las Biblias. Entonces traiga su Biblia, que vos trajiste tu Biblia siempre, ¿verdad, linda? Traiga sus Biblias. O prenda su Biblia también, ¿verdad? Lucas capítulo 5. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz misericórdia. Quem não dijo misericórdia aí? Lucas, Novo Testamento. San Lucas, ou Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio que dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Repita así conmigo: en tu palabra echaré la red. Vamos a orar. Cierra tus ojos en reverencia a la palabra del Señor. Baja tus cabezas en nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, es muy bueno estar con personas, es muy bueno compartir, es muy bueno salir de nuestra casa y alabarte, pero es fundamental y es primordial que nosotros acalmemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Espíritu Santo. Por eso que todo corazón de piedra sea transformado en corazón de carne, sensible a tu voz, en el nombre de Jesús. Que toda andación desnecessária sea cancelada y que vos, Espíritu Santo, pueda manifestar tu reino acá nessa casa, nesse lugar. Nosotros entregamos en tu presencia toda essa série de prédicas que terminamos hoy y te pedimos que vos puedas dar tu lluvia, para que puedas tener lluvia temporã, seródia, lluvia para sembrar, lluvia para cosechar, en el nombre de Jesús. Que tu palavra sea manifiesta, que tu poder se manifesta nessa manhã acá, em nome de Jesus Cristo. Nós necessitamos de ti, Espírito Santo. Sabemos que pessoas quizás vieram acá porque foram invitadas por alguém, pero sabemos também que nada sale de tu controle e que este dia já estava planeado em tua agenda, que esta palavra já estava planeada em tu cronograma para essas pessoas e para minha vida. Então, ministra nossa casa, ministra e esteja presente, siga presente e nesse culto de Santa Cena, que nós estamos acá para adorar-te, para alabar-te, em nome de Jesus. E quem crê nisso, dá um forte aplauso ao Senhor. Esta é a última palavra de uma série de mensagens chamada Como Ordenar a Vida. Então, nas últimas 5 semanas, 5 prédicas, nós estivemos compartilhando alguns pontos que Deus nos ha demonstrado acerca de como poner a vida em ordem de acordo com sua palavra. Como começou essa série de prédicas? Se vos não escutaste nenhuma delas, eu te aconselho, vete allá no Spotify ou no YouTube, escute esta palavra, comparta com pessoas para que podamos chegar em mais pessoas. Mas vamos lá. Como ordenar a vida segundo o que Deus nos mostrou a nós outros? O primeiro passo, se você está chegando acá pela primeira vez e não está entendendo nada, calma. O primeiro passo para que você puedas ordenar a vida é: não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. ¿Quando se renovam as misericórdias do Senhor? Então, vos querendo, vos não querendo, vos fazendo força, não fazendo força, merecendo ou não merecendo, todas as manhãs, o Senhor aperta um botão allá no céu e diz assim: reiniciar, recomeçar de novo. E não é por tu merecimento ou por tu falta de merecimento. El recomeçar em nossas vidas é por la gracia del Senhor Jesus. Então, como começar a ordenar minha vida? Não tenha medo. Eu sei quantas vezes te caíste, quantas vezes falhaste, quantas vezes tentaste e não lograste, quantas vezes te frustraste, quantas vezes rompiste a cara, quantas vezes te romperam a cara, romperam tus emoções, quantas vezes te echaram para nada, quantas vezes pisaram em vós, quantas vezes te rechazaram.
pero el Señor no te rechaza. No tenga miedo de recomeçar. Antes mesmo que vos estuviera no ventre de tu madre, Ele já havia escrito todos tus dias. Ele já havia chamado-te como profeta para as nações, como diz em Jeremias. Quantos estão acá? Então, minha vida está um desastre, será? Deus mío, o que vou fazer? Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. E segunda palavra era transformar tu rechazo em bendição. Muitas vezes nós somos rechazados nos 360 grados de nossas vidas, de arriba para abaixo, de nossas autoridades, nossa paternidade. Ou aún somos rechazados de quem nós ajudamos, de quem nós servimos. Alguém na casa já foi rechazado quando vos ajudasse na pessoa, bendicisse na pessoa, diste plata para uma pessoa, diste roupa para uma pessoa, e quando vos menos necessitava, o mundo deu a volta e ele necessitava retribuir, verdade? E vos foste rechazado por ela. Alguém já passou por isso? Viste que quando todo estava mal, vos estava lá, e quando todo melhorou, ela te deu a espalda e se foi. Quantos já passaram por isso? Quantas vezes passamos por isso, que nós somos rechazados por aquilo que nós ajudamos, ou somos rechazados por a história, por a vida? Jesus foi rechazado. A história de Jesus é basicamente rechazado por los suyos, rechazados por las pessoas que ele cresceu junto, rechazado por seus amigos, rechazado por seus companheiros. Em uma mesa, a Santa Cena, todos juntos com ele, Jesus mandou-lhes preparar, estava juntos servindo a mesa, compartilhando o pão. Um de ustedes me vai traicionar, um de ustedes me vai rechazar. Pedro já levanta e disse assim: eu não vou rechazar-te. Deus mío, ele amigo, ele que estava junto, verdade, rechaza. Imagínate como queda o coração. Nós não logramos entender, porque não logramos poner os calçados de Jesus. Pero para pensar, se a pessoa não te responde uma mensagem no WhatsApp, te deixa em visto, vos já te sentís rechazado. Imagínate Pedro negando Jesus. Se as pessoas não te chamam para uma reunião, não te chamam para uma cita, vos já te cierras. Não me amam, já não me querem mais, e já cierra a vida, e já acaba o relacionamento, e já não quero nem falar, e já unfollow, já acabou todo, verdade? Por quê? Porque não sabe lidar com o rechazo. Pero com Jesus nós vamos transformando todo o rechazo de nossas vidas em bendição. É transformar o passado não em um sofá para contar da história triste, senão que é um trampolim para onde Deus me vai levar. É dar um novo significado para toda a minha vida, para todo onde eu vivi, e entender que com Jesus minha vida começou de novo. Então, como devo ordenar a vida? Glória a Deus por esse amém. Transformando todo o rechazo em bendição. Amém? Terceiro passo, estamos quase começando a palavra de hoje. Tenéis que soltar para verdadeiramente ser livre, porque senão nós nos quedamos como robôs, como predicou Chocho. Venimos ao culto, hacemos, pero nunca soltamos. Estamos atados no passado e não somos sanos verdadeiramente, porque não nos convertemos. Essa é a realidade. Temos um convencimento, pero não na conversão verdadeira. A palavra conversão, essa palavra metanoia, não é estou indo para uma direção e vuelvo para outra direção. Essa é uma conversão de los hombres, a conversão del trânsito, a conversão natural. Pero a conversão original que a Bíblia diz é: eu me estou indo para um lugar, me converti, metanoia, me encontrei com Jesus. Agora minha conversão não é volver, minha conversão é convertir meu caminho para Ele. Então, independente de onde eu estava indo para um lado. Agora conheci Jesus, aí me converti. Não é me converti que cambiei de direção. Encontrei a verdadeira direção, que é caminho, verdade e vida. Encontrei verdadeiramente o caminho. Não é encontrei qualquer caminho. Encontrei o caminho. Quem é o caminho? Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. ¿Hace sentido para vocês do que estou falando? Amém? Número 4. E hoje é número 5. Número 4 era mi amigo el Espírito Santo. A palavra disse que o Senhor dizia assim: eu vou para um lugar que vocês não podem ir, todavia. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês, mas vocês não podem ir. Todavia, eu lhes deixarei um consolador. Então, o que Jesus estava dizendo é que nós não estaremos solos. Não estaremos solos. Sempre pensamos assim como o Espírito Santo é a terceira persona da Trinidade, terceiro puesto, e não é. É uma persona do Espírito Santo, e essa persona está adentro de nós, intentando fazer que nós salgamos adelante, sendo guiados por el Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, com dolores inexprimíveis.
Ele está intercedendo dentro de nós outros e por nós outros para que nós outros podemos avançar. Pero la carne milita contra o espírito. Gálatas 5 diz acerca disso, acerca das obras da carne e do fruto do espírito. Então, se eu solamente hago obras da carne, eu não tendré frutos do espírito. Então, para que eu pueda ser guiado por el Espírito Santo, eu tenho que apresentar frutos do Espírito. Pero a obra da carne, ela sempre vai estar golpeando nossa porta, sempre. Então, não é que eu comecei a andar com Jesus, me converti, agora já não sou tentado. Agora sim que eu vou ser tentado. E vou ser tentado principalmente em meu discurso. Vou ser tentado principalmente nas coisas que eu predico, nas coisas que eu hablo. É aí que eu serei tentado. Então, não é que Deus vai venir e vai dizer assim, acabou a tentação. Não, porque Ele mesmo foi tentado. Então, não pense que vos não vai ser tentado. Sim, vai ser tentado. Pero agora vos tenéis um Espírito Santo que te dá força. Pero eu sou débil, ok? É em la debilidade que a força do Senhor prevalece. Então, não é que a carne é débil, é que nós não fortalecemos o espírito. A carne vai dizer, vai gritar em nossos ouvidos. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fortalecer meu espírito. A pergunta é básica e é clara. Vos tenéis dois perritos acá. Um vos lhe alimentas bem e outro vos lhe alimentas mal. E a pergunta é, quem vai viver melhor? Espero que vos alimentaste bem ou que alimentaste mal? Óbvio, verdade? E eu não estou falando de perros, eu estou falando de tu vida. Vamos fazer uma pergunta bem básica para começar esse culto. Quanto tempo vos gastais nas redes sociais? Quanto tempo vos gastais com a Bíblia? Por isso que nosso pensamento está relacionado com comparação, que hicieron, que hablaram. ¿Por quê? Porque estamos preocupados com a vida de los outros e não estamos preocupados com a vida que Deus tem para nós. É em la palavra de Deus. Há um estudo muito interessante que eu leí há 3 semanas atrás que diz que as igrejas, estou falando de creyentes, amém? Eles gastam um promédio de 3 horas nas redes sociais. E ojo, não há nada malo em redes sociais. A quem acá le gusta dessas redes sociais? Estamos juntos, amém? A mim me gusta também. Pero há um estudo que diz que as pessoas da igreja passam 3 horas nas redes sociais e 10 minutos na Bíblia. E como vai dar frutos del Espírito se não lê a Bíblia? Como? Como vai dar frutos? Então, nós devemos aprender a alimentar o Espírito para que a carne retroceda. Mira para uma pessoa cerca de vós aí que tem cara que no Espírito está débil. Não, não é broma, verdade? Mira para alguém cerca de vós e habla assim: o Senhor está falando. Aí adentro de vós, aí uma voz se chama Espírito Santo. Escúchalo, obedécelo e sé amigo do Espírito Santo. Ponga a mão em tu vientre e declara assim: Espírito Santo, eu sou tu melhor amigo, porque vos sos meu melhor amigo. Ajuda-me, Senhor Jesus, a escuchar tu voz e a obedecer tu voz, em nome de Jesus. E agora nós entramos na série, la prédica número 5, amém? La prédica número 5, que, como era o nome da prédica? Uma nova fase. Então, como ordenar a vida? Depois que vos passaste esses 4 pontos, agora vos vas a começar uma nova fase. ¿Le gostaram de Jesus aí? Jesus disse acá. Bueno, cada um vê Jesus como quer, é verdade? Me gostou muito Jesus aí. Eu tentei poner na remera de Code, pero não entrava, verdade? Pero bien, aonde vamos é que já está ordenando a vida, agora vos já está em uma nova fase. Mirar para uma pessoa de seu lado: pastor, não me gusta mirar para a pessoa de seu lado. Então, vocês participem da prédica. Se vocês empiezam a dizer glória a Deus, amém, e essas coisas, aí não hace falta que eu use esses recursos, ok? Mas se vocês estão assim, verdade? Eu tenho que fazer isso. Não é por minha culpa. Tá bem, linda? É. Nem sei. Não, você mira para essa pessoa hermosa de vós. Elija alguém hermoso, verdade? Pastor, não tenho nada hermoso. Mirem para mim, verdade? E habla assim para essa pessoa: seja bem-vindo a la nueva fase de sua vida. Quantos creem nisso? Glória a Deus. De mi lado esquerdo, quem crê nisso? De mi lado direito? Não, ustedes são del meio. Viste la gente? Não sabe escuchar uma simples instrução. Los hombres, nueva fase, amém? Las mujeres, todos. Deus meu.
Senhor Jesus. Intercessão, verdade? Diáconos, presbíteros, há endemoniados na casa. Vamos lá. ¿Qué estaba haciendo Jesús acá con Pedro? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente estaba detrás de Jesús para escuchar la palabra de Dios, porque sabían que, entre otras cosas, había multiplicación de panes, había sanación, pero ellos estaban interesados en escuchar la palabra de Dios, porque sabían que la palabra de Dios estaba cambiando las cosas. Ellos sabían que donde Jesús pasaba había transformación y habían cambios. Entonces Jesús está por ahí, eles apretam Jesús necessita de um barco. ¿Por que um barco? Porque não havia um Uber naquele tempo, verdade? Então, prestame tu barco. Foi allá, Pedro le prestou su barco, ele subiu no barco e começou a ministrar, começou a falar acerca das coisas de Deus, e isso é muito lindo, me gusta muito disso, não é exatamente sobre isso que quero predicar, pero ele começou a ministrar. E Pedro estava aí, Pedro não o conhecia, Pedro era um pescador, Jesus não era um pescador, Jesus era um marceneiro, um carpinteiro, e ele havia prestado o barco para ele. Eu me imagino Pedro, não havia pescado toda a noite, e Pedro não estava pescando como o Chocho pesca Guaú e saca foto para dizer que estava pescando. Não, ele estava pescando porque ele era um pescador, ele vivia do negócio da pesca, então ele não havia pescado nada toda a noite, e eu me imagino ele pensando assim, Deus mío, para quem não sabe, Pedro era casado, o medo de ligar em casa e a mulher lhe retar, verdade? Deus mío, como vou ligar em casa e minha mulher vai dizer que eu não pesquei nada, o que vou dizer? Então, já que estou aí, verdade, vou prestar o barco, não sei, verdade? Pero a donde vou é que Pedro prestou seu barco para Jesus. Pedro prestou seu barco para Jesus. Quantos estão acá? Pedro prestou seu barco para Jesus. Pero ele não entendia nada, ele não conhecia nada, sim, pero ele prestou para Jesus. Assim é. Pero Pedro não hizo um curso de teologia, sim, pero ele prestou seu barco para Jesus. Não sei quantos cursos e quanto aprendizagem você está esperando para prestar seu barco para Jesus, para que ele possa usar sua vida. Não sei se você está esperando a perfeição, porque esse era o dia de Pedro. Não era um lindo dia. Ele havia pescado toda a noite, não havia pescado nada. Toda a noite trabalhou e não pescou nada. Então, no pior dia, a melhor decisão. Está na cá ou não? Pior dia, dia difícil, seus amigos, frustração. A gente estava aí. Não quero nem saber nada. Viste que a gente quando se frustra, pior dia da vida, a primeira coisa que hace, deixa a igreja, deixa Jesus. Primeira, por que não deixa a academia? Por que não deixa de comer graça? Por que não deixa de comer McDonald's? Verdade? Deus está falando, verdade? Primeiro dia de frustração, a gente vou comer porque não quero nem saber da igreja. Quantas pessoas se frustram? Eu lhe escrevo, onde estava a voz? Eu me enojei, te enojaste com quem? Com fulano, e já não me vou à igreja mais também. Pero te enojaste com Jesus? Não, Jesus está todo bem. E que onda? ¿Verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en el peor día, la mejor situación? No importa, bueno, acá estoy. ¿Cuántos están conmigo acá? Pero lo que pasaba acá es que ellos estaban pescando con una red, ¿verdad? Eles estavam pescando com uma red. Eles não estavam pescando com uma carnada. É diferente. Eles necessitavam de uma grande pesca, porque eles eram pescadores e necessitavam alimentar. Então eles não estavam com uma carnada pescando, eles estavam pescando com uma rede. Então Jesus mirou para eles e disse assim para eles: "Está de novo a rede". E se eles estiveram com uma carnada? Jesus ia dizer para eles: "Echa de novo a carnada". Pero eles estavam com uma rede. ¿A dónde vou acá? Jesus pudo bendecir a ele de acordo com a mentalidade que ele tinha. Estão comigo acá ou não? Se ele tivesse a mentalidade, um peixe mais, ele vai ser bendecido com um peixe. Agora, como ele tinha mentalidade empreendedor, quantos acá têm mentalidade empreendedor? Ele estava dando passos de fé, não pescou nada. Sabe o que é pescar nada? Ele não estava com um anzol, com uma carnada, ele estava tirando a rede. Então, Deus o pudo bendecir nesse momento de acordo com a mentalidade dele. Pastor, eu não estou de acordo. Ok? Eu te explico. Mientras tu mentalidade for como um poroto, tu bendição vai ser como um poroto. ¿Por quê? Porque se você não saca a mentalidade da cultura, assim nomás nunca vai entrar em uma nova fase, nunca vai poder ordenar a vida. Porque o que Deus tem para nós preparado, nem olhos han visto, nem ouvidos oíram, nem jamais ha penetrado no coração humano. Então, se nós temos já uma mentalidade pequena, é a mentalidade pequena. É hasta onde Deus pode legar em sua vida. Deus não pode fazer o que solamente vos pode fazer. Há coisas que vos tem que fazer e Deus não vai fazer. Quantos estão comigo acá?
Há coisas que Deus não espiritualize todo, há coisas que vos tenéis que fazer, vos vai ter que fazer, e isso acá estava relacionado com a mentalidade de empreendedorismo dele. ¿Por que multiplicou a rede? ¿Por que multiplicou os peces na rede? Porque ele tinha uma rede. E minha pergunta para vós é: como está tu mentalidade acerca disso? Como está tu mentalidade acerca da vida? Se vos fazer o plan pequeno, porque Deus conhece meu coração, a xingarangá nomás, verdade? ¿Hablé bien essa palavra ou não? Sim? Como se chama a palavra? Como se diz a palavra? Aixinjarangá. Minha mentalidade é xingarangá nomás, verdade? Assim nomás que são as coisas, pastor. Nunca me ouvido. Você despertou? Uma vez que eu fui pintar a igreja, nossa igreja era azul os colores antes, verdade? E eu fui pintar a igreja e me falaram assim: pastor, pero para que nós vamos gastar plata pintando a igreja? Assim nomás está bem, pastor. E eu le mirei, puse a mão na cabeça: sale Satanás em nome de Jesus, verdade? O que passa? A mentalidade dessa pessoa estava bem assim nomás. Ela já não está mais entre nós outros. Sabemos, verdade? Já está. Ele não está mais entre nós outros. Pero aonde vou é que a mentalidade dele era assim nomás. Por isso que a obra não avança. Por quê? Porque se minha mentalidade está frenada, como Deus me vai bendecir mais allá do que eu necessito? É o que eu tenho e está tudo bem. E está tudo certo. Então Deus nos está chamando para usar redes e não carnadas. Então amplia tu mentalidade, amplia tu entendimento. Empieza a pescar com redes. Quantos estão entendendo o que estou falando acá? Há empreendedores acá, amém? Há pessoas que trabalham com criatividade, sim ou não? Então amplia isso, empieza a pensar com pensamento de empreendedor. E as coisas do reino? As coisas do reino é a mesma coisa. Principalmente as coisas do reino, você deve ampliar tu pensamento, saca essa mentalidade. Está bem assim. Não, assim não mata bem, pastor. Mira, Maena, a Tchulina. Não quero saber de nenhum advérbio disso. Eu quero que nós avancemos e nossa mentalidade deve ser cambiada. Nossa mentalidade deve ser cambiada para uma mentalidade empreendedora de acordo com o que Deus tem para nós. Quantos vêm comigo? Então, é um câmbio de mentalidade. Necessita uma nova fase. Cambia tu mentalidade. Ou vos crees que Deus te chamou para estar assim nomás? Assim. Acá é minha vida. Verdade? Meu relacionamento é hasta acá nomás posso ligar. Minha vida financeira é hasta acá posso ligar. E será que é só isso? Ou nós estamos cantando de la boca para fora, el Deus que derriba muralhas, dá la estéril, dá hijos, aquele que hace leão ayunar? Será que nós cantamos de la boca para fora? Ou será que nós creemos nesse Jesus que nós estamos cantando? Estão acá ou não? Então, póngalo em prática. Empieza a ser sonhos. Se tus sonhos cabem dentro de uma planilha de Excel, esses sonhos não são sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus sempre vão necessitar de um milagro. Então, empieza a ir mais allá do que vos podes pensar. Empieza a ter uma mente de empreendedor. Empieza a pensar um pouco mais adelante, para que vos puedas entrar na nova fase, para que vos puedas entrar e empezar de novo a vida. Vos necessitas mudar e cambiar tu mentalidade. Metanoia. Leva tus pensamentos cautivos ao Senhor. Senhor Jesus, és o que vos tenéis para mim? E não se trata de ser inconforme, é ser enojado, ser ingrato com o que tenéis. Não, sou grato por lo que tenho, pero não sou acomodado com o que tenho. Não é sentar-me, está bem, mas é, não, Deus, aonde vou? A que vos querer que eu haga? Aonde tenho que ir? Saca a mentalidade carnada e empieza com a mentalidade de rede sobre sua vida em nome de Jesus. Então, não se tratava de solamente lo que vou fazer com as redes. Se tratava de que como vou fazer lo que vou fazer. Explico. Lo que nós estamos passando, lo que está, aonde vou acá, acerca de uma nova fase de nossas vidas, é sobre perder tempo usando a coisa equivocada, e tentando fazer a coisa certa. Explico. Pedro podia estar pescando com a carnada, e pescar para ele era a coisa certa, mas ele estava utilizando a rede. Então Deus pudo bendecir a vida dele através do que ele estava utilizando. Pero quando chegou Deus foi atualizando a maneira de ela ser para ser a coisa certa. Me explico. Deus não chegou para ele e disse assim: Pedro, agora não pescaste nada, siga-me. E agora vamos cambiar de vida, porque você está frustrado. E quando está frustrado, Pedro, é a melhor coisa deixar todo para trás mesmo. E sabes que agora você está acá, pero te vou pôr em outro lugar. Vamos lá, Pedro, vem comigo, Pedro. Eu tenho uma palavra profética para vós, Pedro. Aí onde você está sendo humilhado, agora vas a ser essa. Vem comigo, Pedro. Não. Primeiro
Él multiplicó lo que Pedro estaba haciendo, de acuerdo con la visión que Pedro estaba haciendo. Y ahí cuando Jesús multiplicó, Jesús no dijo para Pedro así: ahora Pedro, ahora quédate ahí. No. A donde voy acá es que Jesús cambió la vida de Pedro. Y Pedro dejó todas las cosas porque tenía algo para dejar para atrás. ¿Están entendiendo a dónde voy acá o no? Pedro no dijo así: Jesús, ahora voy a seguirte antes que vos me haga el milagro, porque está difícil las cosas acá. Está difícil y ya no tiene más sentido estar acá, Jesús. ¿Sabe qué? Yo te voy a dejar en el peor momento acá mismo que estoy, porque no sé cuántos están entendiendo acá. En los peores momentos de nuestras vidas, donde tienen que ser las decisiones más importantes de nuestras vidas. Eu não sei qual é o momento que você está passando acá, mas são os momentos mais difíceis de nossas vidas que têm que ser as decisões mais importantes de nossas vidas. Que decisão você está tomando quando está sendo pressionado? Sim ou não? Que decisão você está tomando? Porque quando o barco não tem pez, é fácil sair, mas quando está transbordando de peixes. Eu não estou falando de nada, estou falando de nossas vidas, amém? Então, se você queres cambiar de fase, não salga de uma fase só porque ela não deu certo. Haz funcionar até que Deus llegue e transforme o que você está fazendo, para que você possa seguir adelante sua vida. Não sei quantos estão entendendo acá, em nome de Jesus, amém? Há muita gente tentando fazer a coisa certa com a ferramenta errada, com a pessoa errada. Então, por isso que tu vida não avança. Porque queres que tu pesca aliene, pero vos não está escutando a voz de Jesus. Sigue no mesmo lugar escutando a voz de la gente. Então, como vai ser a coisa certa se vos está escutando as pessoas equivocadas? Me pergunta para vós: quem vos está escutando em tu vida? Queres cambiar de fase? Queres entrar na nova fase? Queres ordenar sua vida? Decime a quem vos prestaste os ouvidos. Decime que palavras vos hablas, porque o ouvido mais cerca de tu boca é o próprio ouvido que vos tenés. Agora, que palavras vos declarás, a quem vos prestarles ouvidos, a quem vos te aconselhas, a quem escuchas. Então, nós não temos problemas com música, nós não temos problema com nenhum predicador de internet, está tudo bem, pero decime uma coisa: a quem vos estás prestando tus ouvidos para escuchar, para que vos te alimentes e pueda viver verdadeiramente? Esse é o grande tema, esse é o grande secreto acá que está passando. Então, muitas vezes minha vida não avança porque estou escutando a pessoa equivocada. Pero por que estou escutando a pessoa equivocada? Porque muitas vezes essa palavra da pessoa equivocada são palavras de: tá tudo bem assim, o que importa é ser feliz. Quem já escutou essa palavra? O que importa é ser feliz. Há muitas pessoas tentando fazer as coisas certas, pero com as pessoas equivocadas, e aí o barco não vai adelante. Quando a voz que guia tu barco não é a voz de Jesus, não vai adelante, não vai adelante. Então nós devemos parar para escutar a voz de Jesus. Jesus entrou no barco e ele não só predicou no barco, pero é interessante que Pedro estava disponível para prestar seu barco. Quantos acá estão dispostos a prestar sua vida para o Senhor Jesus? Vos sabias que vos podeis ser ferramenta de Jesus na vida de alguém? Vos sabias que para vós, aquilo que para vós não faz diferença, para outra pessoa pode ser o câmbio da vida dela? Aquilo que para vós parece vuelto, uma coisa que não é nada, quizás quando vos obedeça a voz de Deus e atue na vida das pessoas, pode significar todo para ela. Se o recurso que vos tenés em tus manos não é suficiente para que vos cumpra o chamado que Deus tem em sua vida, agarra esse recurso e entrega para outra pessoa, que ela assim vai poder fazer o chamado do Senhor na vida dela. Quantos estão entendendo o que estou dizendo acá? Vos poder ser ferramenta na vida de alguém, sim ou não? Vos está prestando tu barco para as pessoas? Vos está sendo a diferença na vida de alguém? Vos líder, vos salir de tu zona de conforto, prestar tu ouvido, prestar tu coração, vos bendice a vida das pessoas, ora por la vida das pessoas, gasta tu vida por la vida das pessoas, porque às vezes nós estamos acá cantando: é Ele, verdade? Por Ele que eu estou gastando minha vida. Pero será que está gastando tu vida mesmo? Ou você está gastando tu vida por ti mesmo? Verdade? Por tuas próprias costas, verdade? Para parecer chuli. Eu não sei. Como você está usando? Ser generoso com tu barco. Deixa Deus usar tu vida. Vos poder ser herramienta de Deus na vida de alguém. Quantos estão acá comigo? Mirar para uma pessoa que está cerca de vós, toca no ombro dela com voz de profeta e diz assim: eu posso ser uma herramienta em sua vida. Agora mira para essa pessoa e declara assim para ela: cuidado, porque vos sos uma herramienta importante em minha vida. Quantos creem nisso? E quem era o pescador? Pedro ou Jesus? Pedro ou Jesus? Pedro sabia pescar.
Jesús não sabia pescar, Pedro sabia pescar, Jesús não. Então, o que passou acá? O que passou com Pedro? Pedro escutou uma palavra. Eu posso pensar comigo, vem comigo. Pedro estava acá, não havia pescado nada, e se acerca, Jesus disse assim, échale de novo as redes, e na cabeça dele, Deus mío, não le conozco, ele não tem pinta de pescador, eu sou pescador, e ele vem dizer a mim que eu tenho que echar de novo as redes. Bueno, e que ele dijo, não he pescado nada toda a noite, pero por tu palavra echaré de novo as redes. Por la palavra de quem? De Él. Não pesquei nada toda a noite, pero sobre tu palavra eu echaré de novo as redes. E aí está o grande tema. Às vezes não é que não funciona porque nós estamos fazendo da maneira equivocada. Às vezes nós estamos fazendo a coisa certa, pero não temos na palavra para ser a coisa certa que estamos fazendo. Porque não é o tempo certo para ser o que nós estamos fazendo. Não é a estação certa para ser o que estamos fazendo. Por que não pescou nada? Porque ele não tinha uma palavra. Porque era a oportunidade que Deus fuera Deus na vida dele. Pastor, pero antes de conhecer Jesus não era assim. Eu hacía as coisas e funcionava antes de conhecer Jesus. Pero vos não vai ser cobrado por tu tempo de ignorância. Vos vai ser cobrado por as coisas que vos já aprendiste de Deus. Então, que passou acá? Ele não havia pescado nada, pero por la palavra de Deus, ele pescou. E foi a la pescaria. Pero que passou acá? Qual foi o grande tema? Aonde é a principal palavra? Onde é o cerne deste mensagem acá para uma nova fase? Pergunta para mim, qual é, pastor? Uma palavra. E me pergunta para vós é, vos tenés uma palavra? Hoje nós estávamos declarando na canção, tu vós me llama por las águas, verdade? ¿Por quê? Porque Pedro estava hundindo e ele dijo, quem vem allá? Sou eu. Então se dá-me na palavra e eu me vou. Por que ele pudo confiar e caminhar sobre as águas? Por quê? Porque ele já havia escutado a voz de Jesus allá atrás na primeira pescaria. Pero nós queremos o sobrenatural de caminhar sobre as águas, pero no dia difícil, quando mais necessitamos, nós estamos dispostos a escutar a voz dele e echar a rede de novo. Por isso que é tão difícil para recomeçar para o crente. ¿Por quê? Porque é difícil e não quer, pero a voz está falando e a voz habla. Quantos creem que o Espírito Santo habla? Dá um amém. Ele hablar é uma coisa, vos obedecer é outra coisa. Porque ele está falando. Quantos creem que ele está falando? Quantos creem que ele habla todo o dia? Habla em todas as situações, em todo. Ele está aí, vos sabés disso. Vos sabés essa coisa que te incomoda, que te molesta quando está em um supermercado e vê alguém e vê assim, e está passando e o Espírito Santo te disse, vê e predica, vê e predica, vê e predica, vê e predica, vê e predica. E passou e você disse, la próxima, Deus. Vos sabés quando vos a pagar a conta do supermercado e ver a pessoa de la frente de vós pagando e vos entendés que o Espírito Santo está dizendo, paga a conta, paga a conta, paga a conta. E vos não traje minha tarjeta de bueno com 40%, então não é dessa vez, Deus não falou comigo, não é o momento, a hora, verdade? Deus está vendo, porque Ele habla, pero nós obedecemos é outra coisa totalmente diferente. Quantos estão comigo acá nessa noite, em nome de Jesus, nessa manhã, na verdade? Em nome de Jesus. Dice, eu estou fora da casita, Senhor Jesus. O tema é uma palavra. Quem necessita de uma palavra? Pastor, pero eu não tenho uma palavra. Não tenés na palavra, abra a Bíblia que tem muitas palavras aí para vós. Não é que nós não temos, nós não leemos. E cada vez que leemos, estamos pensando em outra pessoa. Essa palavra é para fulano. Verdade? Não, essa palavra é para nós outros. Eu sei que muitas vezes você está acá escutando essa palavra e está pensando assim, se fulano estuviera, se ele deveria estar acá, ele estaria acá, se ele não está acá, porque ele não quis estar acá, e o problema é dele, verdade? Não é meu, não é tuyo, verdade? Porque a salvação é individual, o chamado para Deus é individual, nós não somos ninheiras, vos tampouco sois um ninheiro, não sois responsáveis por lo que os outros fazem, vos sois responsáveis solamente por lo que vos haces, amém? Estão acá ou não? Pero Deus está hablando, pero mi pregunta es, ¿vos estás escuchando o no? Bueno, está todo bien. El tema es, el Espíritu Santo habla, vos tenés que escuchar, el Espíritu Santo habla, vos tenés que creer, el Espíritu Santo habla, vos tenés que moverse. Imagínate Pedro, echa las redes, bueno, por tu palabra yo voy a echar las redes, y bueno, ahí estoy, Señor, dame una señal, Señor Jesús, si es para echar las redes, Dios acabó de decirte echa las redes, no, pero ahora, se entrar alguém vestido de negro saltando em uma perna, solo a hora é para falar. Não, não é assim que funciona. Nós não sabemos identificar a voz do Espírito Santo nomás, porque não o escutamos sempre. E aí que é mais difícil. Pero Ele está falando, nós devemos obedecer. ¿Puedo seguir a palavra?
¿Qué pasó con los barcos cuando él echó la red? ¿Se llenaron? ¿Sí o no? Claro que sí, llenaron mucho. Yo no sé vos, Leslie, pero yo pienso como Pedro. Señor, vos ya llenaste mi barco. Yo soy un emprendedor, soy un vendedor, ¿verdad? Jesús, vos ahora vas a caminar comigo, Jesús. Não era que eu vou caminhar contigo, vos vai caminhar comigo, vos me dá suerte, será, ¿verdad? Agora vos está comigo, Jesús. E eu não sei vos, pero na cabeça de Pedro, se eu estiver no lugar de Pedro, eu pensaria assim, bueno, eu necessitava de peces, ele me llenou mi barco de peces, agora eu vou vender os peces, ¿verdad? Agora eu vou fazer plata, afinal de contas, transbordou mis peces, agora está lleno, agora estou transbordando, agora, que onda, Jesús, ¿verdad? Ahora sí, ahora llegó el momento que ahora voy a quedar millonario, voy a vender peces. Quizás essa semana não necessito nem trabalhar mais, ¿verdad? Voy a descansar, voy para Cancún, ¿verdad? Não sei, que onda. E é muito interessante, porque ele poderia dizer isso. Agora você vas a quedar acá, Jesus. Pero los ojos de Pedro já não estavam mais em los peces. Los ojos de Pedro estavam em Jesus. Quantas pessoas, quando Jesus se acerca delas, elas não têm nem que comer, nem que vestir, sua vida está frustrada. Jesus viene, transborda a rede dela de peces. Sabe o que elas dizem? Se enamoram de los peces e olvidam aquele que deu a palavra para ela. Por isso que ela, sabe quantas pessoas visitaram essa igreja nos últimos 3 anos? Mais de 600 pessoas. E que elas vieram buscar? Os peces. E será que Deus deu os peces para ela? Claro que sim. Claro que dio los peces, pero ellas se enamoraron más de los peces de la red do que el propio Señor que hace el milagro. ¿Por qué? Pregunte para mí, ¿por qué? Porque cuando Jesús hizo el milagro en la vida de Pedro, Pedro no dijo, ahora yo quiero los peces. No, ¿sabe qué Pedro dijo? Venga acá hay peces para ustedes, porque a mí ya no me importa más esos peces. Ahora yo voy a seguir Jesús de Nazaré. Mi hermano, ese es muy diferente. ¿Por qué? Porque ele não se mareou com as bendições. Ele se acercou de Jesus e disse assim, mira, vos Jesus, los peces acá, los peces não me importa, pero aléjate de mim porque eu sou pecador. Deus mío, eu não sei vocês. Jesus se acercou de Pedro, transformando a vida financeira dele. Pero Pedro não se enamorou solamente por la vida financeira, porque a vida financeira é 0,000000001 de lo que Deus pode fazer. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, o problema não é a vida financeira. O que o Senhor estava falando acá e mirando era o coração verdadeiramente de Pedro. E nós outros, onde está nosso coração verdadeiramente? Onde está nosso coração? É muito interessante. Por quê? Porque a palavra diz em Mateus 19:29, e todo aquele que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, ou mulher, ou hijos, ou tierras, por amor de mi nombre, receberá 100 vezes tanto, e heredará a vida eterna. O que Pedro estava fazendo? Ele estava dizendo assim, eu abro mão desses peces. Eu não quero, eu quero estar contigo, Senhor Jesus. Sos vós o que importa, Senhor Jesus. Sos vós o que importa. Ele era pescador de peces, pero agora estaria sendo pescadores de homens. Pode seguir um pouquinho mais a palavra, pero Jesus disse assim para ele, agarra tus redes e anda atrapando a gente, amarra a gente, mata leão e leva para Jesus. Não, porque cada estação de nossas vidas, Deus põe umas ferramentas de criatividade diferentes. Quando Pedro era pescador de peixes, ele necessitava de las redes. Agora Pedro havia deixado as redes para trás. Há fases em tu vida que vos vai ter que deixar ferramentas antigas para que Deus pueda poner ferramentas novas. Há fases em nossas vidas que vos tenés que aprender a dizer adiós para algumas coisas. Quantos conhecem andamios de construção? Vos vai ser na casa grande, pé direito alto, e tem que utilizar o sí o andamio para ser, sim ou não? Sim. Agora, se vos te enamora demasiadamente de los andamios, a casa está lista, está na terminação, e vos vai dizer assim, deja los andamios acá. Não, pero vos já está em uma nova fase. E os andamios que te serviram acá, agora tem que ser bendição na vida de outro. Agora vos tenés que aprender a actualizar-se e entender que cada fase de tu vida, Deus vai ponendo recursos diferentes para que vos empiece a avançar. Não te enamores tanto do passado, aprenda. Estão acá ou não? Estão entendendo? Então, Deus te capacita para o próximo nível. Jesus se acercou de Pedro e disse, vamos. É muito interessante acá. Ele estava cambiando a maneira de Pedro, a estratégia de Pedro. A donde vou acá é que tenho que estar sensível à voz de Deus
para la estação de la vida que eu estou, porque senão eu estou usando coisas e ferramentas e maneiras de minha vida que já quedaram allá pelo passado. Por isso que vos vês creyentes espirituais que já estão viejos em la fé e não se alimentam de la palavra, e se alimentam de cositas, de migarras, de cositas que não têm sentido, por isso não avançam. Não quer dizer que o devocional não hizo bem, foi uma bendição, mas vai chegando a hora que vai cambiando a estratégia, que Deus te vai ponendo novos recursos para que vos vayas avançando. Quando eu era ninho, eu falava como ninho, comia como ninho, pensava como ninho. Deus não vai dar estratégias de guerra para ninhos. Deus vai dar estratégias de guerra para generales, para pessoas que estão com patentes altas. E essas pessoas não podem ser ninhos, já têm que ser experimentados em la guerra. Então, se Deus nos puso hasta acá hoje para uma série de ordenar a vida e começar na nova fase, quer dizer que nós já estamos sendo experimentados em la guerra, já fomos pressionados, pisados, já estamos entendendo aonde Deus nos quer poner, e Deus nos está capacitando para uma nova estação de nossas vidas, para uma nova fase. Pero nesta nova fase eu tenho que estar sensível à voz de Deus, para que Deus sepa entender qual é o tempo de los peces, qual é o tempo de Jesus, quais são os tempos de minha vida, e actualizar com relação a isso. Quantos estão entendendo do que estou falando? Ou está muito confuso do que estou falando? Mas as redes funcionavam. Sim, funcionavam, mas para aquela estação. E agora, qual é a nova estação? Se eu não abro a cabeça para uma nova fase, eu vou girar na nova fase e minha cabeça vai estar no passado. Então, não tenha medo de começar uma nova vida. Vou repetir uma vez mais. Não tenha medo de começar uma nova vida com Jesus. A Bíblia diz assim, Isaías 43:19: Ven, eu estou fazendo uma coisa nova, e já lo hice. E aqui hago coisa nova, pronto saldrá a luz, não la conoceréis, outra vez abriré o caminho no deserto e rios en la soledad. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: eu estou fazendo algo novo e já lo hice. Se nós não estamos conectados com o Espírito Santo, não há nova estação da vida, não há uma nova fase, e aí eu não me convierto verdadeiramente. Então não tenha medo de ser creyente, não tenha medo, eu não posso avergonzar-me do Evangelho de Cristo. Quando eu não conhecia Cristo, está tudo bem. Quando eu vou começando conhecendo Cristo, tudo bem. Pero agora, quando eu começo a conhecer Cristo verdadeiramente, Deus já começou a ser algo novo, eu já tenho que estar conectado com Ele. Então já não é o viejo homem, agora já não é uma conversão de comportamentos. O comportamento é importante, claro, pero a conversão verdadeira é muito mais que comportamental, é levar o caminho que eu estava indo para Jesus. Essa é a verdadeira conversão, é uma metanoia. Como ele vai começar a ser algo novo? Se eu escuto sua voz, se eu obedeço sua voz, se não obedeço sua voz, não há como. Quando nós vamos caminhando e vamos cambiando, Deus vai ponendo novas pessoas, novas oportunidades, novas coisas para que nós podemos avançar em nossas vidas. E há pessoas que não vão lograr estar contigo na nova fase. Sim ou não? Há pessoas que não vão suportar que você te convertiste. Vão começar a ser chistes de vós. Pastorcito. Vos vai dizer na frase, a pessoa vai dizer assim: amém, pastora. Verdade? Te vão escrever em tu Instagram e vai dizer assim: agora sos toda predicadora. Sim? Vos também, hermano. Vos vai começar a falar de Jesus, te vão dizer: vos era louco, agora Guaú está falando de Deus. E é assim mesmo. Por quê? Porque há pessoas que não servem para a nova estação. Não é que estou desejando, não cambie minha palavra, por favor. O que estou dizendo é que nem todas as pessoas que estão nesse momento vão caber no novo que Deus está falando com sua vida. Deus vai movendo pessoas. Há pessoas que vos vai começar na nova fase e vai começar a ser na dieta. E as pessoas vão vir assim com beiju, verdade? Beiju é santo praticamente. Você está sendo na dieta e a pessoa vai ligar com chocolate, verdade? Alfajor, verdade? Milka. E vai dizer assim: Guaú que está sendo dieta, verdade? E você aí está se matando para começar na nova vida. Há pessoas que não vão entender tus cambios. Não espere que todos entendam seus cambios. Espere obedecer a voz que Deus mandou que vos obedeças. Agora, se você querer estar com todos, aí vai comer chipa, vai comer embeju, vai comer chocolate, e vai chegar em casa e vai estar frustrado com a pessoa que não podia estar frustrado, que é contigo mesmo. E esse poner a cabeça na almohada, meus irmãos,
e vos saber que vos falhaste no con los otros, falhaste contigo mismo, esse é triste, esse é duro. ¿Has sentido lo que estou falando com vocês acá? Amém? Nueva fase. Entenda que Deus vai ajustando as pessoas que estão ao meu redor. ¿Está tudo bem com vocês? Então, se você está pensando assim, entendi, pastor. Pedro saiu daí e já subiu no púlpito e já começou a vida dele e foi predicar e uau, Deus meu, ele já foi transformado automaticamente. Aí que você enganas. A primeira prédica de Pedro foi 3 anos e meio depois, quando Jesus já nem estava mais aí. Quando ele estava lá em Hechos 2. Pero, quando ele saiu daí, ele entendeu: agora vou ser usado, veni, segui-me, te haré pescador de homens, e agora já não mais de peces. E Pedro foi, e Pedro já começou, uau, não, 3 anos e meio de preparação, 3 anos e meio, aí andando com Jesus. Imagínate que louco, Jesus com Pedro: Pedro, vamos orar, vamos. E não sei, Pedro não agarrou a Torá, verdade? Pedro agarrou seu cuchillo e levou para o monte para orar. Mirá a conversão, a primeira pessoa que se levantou, ele foi allá e sacou a oreja del tipo. Que conversão, verdade? E Jesus: Pedro, não quero mais andar contigo. Não, venga cá, eu pongo tua oreja de novo, Pedro. Aquele que confia na espada, vamos ir pela espada, Pedro. Com paciência. Estão acá comigo ou não? Se vos não ter paciência com as ovelhas que vos cuidas, com as pessoas que vos discipulas, como vos vas avançar? Não tiveram paciência contigo quando você te convertiste, sim ou não? Sim ou não? Sabe quantas vezes eu sentei com meu pastor para falar da mesma coisa? Inúmeras vezes. Sabe quantas vezes ele me escutou? Nem todas, verdade? Deus vai cambiando e moldeando nós outros e vai utilizando pessoas ao nosso redor. Então, não tenha medo de começar na nova fase, não tenha medo de começar de novo. Às vezes, nós somos mais aprovados e bendecidos por los no do que por los sí de la vida. Uma vez era uma festa de disfraces na igreja e eu liguei todo listo para a festa de disfraces. Eu havia acabado de ser na peleia de Muay Thai, estava com o miorro com o moretom, era um concerto de Rodolfo Abrantes. E quando liguei nesse concerto, eu era um atalaia e ia servir adentro do templo. Então, era uma festa de disfraz. Mi disfraz era de los anos 80, el que leu na peluca, verdade? Hasta acá, assim. E quando liguei todo feliz na igreja para servir, mi líder disse assim, que era pastor, verdade? Mi líder me mirou e disse assim: vindo para servir e para disfrutar da festa? Eu disse: sim. Então, vete allá afuera, cuidar de los autos allá no templo. Não era como acá, na porta, era allá afuera. Allá afuera, como a 200 metros lejos, onde vos nem escuchava o ruído. E eu, bueno, verdade? Me fui ali a cuidar de los autos e passava los autos na calle e gritava: "Maricó, travesti!" Porque eu estava com a peluca trabalhando. Pior, começou a chover. E eu estava aí, listo para servir. Pero Deus nos vai provando e nos vai ensinando de acordo com o que nós necessitamos, não o que nós pedimos para Deus. Pode contar uma mais? Me recuerdo que eu era um atalaia. Onde estão os atalaias? E me acerquei de meu líder e falei assim: líder, que era meu pastor também depois. Eu estava estudando administração e tive toda uma visão da igreja, assim, verdade? Desenhei, hice um projeto, falei com os professores da universidade e disse assim: acá tem que ter um coordenador, acá do lado do púlpito e todo, e preparei e vamos dividir por organigrama, assim, verdade? Tem que ser todo assim, vai ser um projeto, isso é um projeto assim escrito, Ministério Atalaias, tudo certo. E me acerquei de meu líder e disse assim: líder, eu tenho uma ideia e uau, e já está, e fiz um projeto. E ele: ok, sentate aí. Ok, não importa muito, como está a tua vida? Ele tirou meu projeto. Vocês estão na calma ou não? Hoje a gente vai dizer: isso é bullying, verdade? A gente não está muito preparada para isso hoje. Pero cada um tem o pastor que merece. E Deus nos ministra de acordo com o que nós outros necessitamos, não de acordo com o que nós outros pedimos. Se ele não tivesse feito isso, quizás eu ia creer-me a ponto de dizer: eu ordenei esse ministério. A Bíblia diz que não seamos vanagloriosos nem por ele mover do Espírito Santo através de nossas vidas. Estão acá? Então, que Deus isso, vá trabalhando. E Deus está trabalhando acá hoje. Deus está trabalhando mientras eu vou ministrando. Deus está falando para vós empezar na nova fase. Pero se vos não quebranta tu coração para essa nova fase, vos não vai avançar. Sabe o que passou com a vida de Pedro? Foi retado.
Mejor momento da vida de Pedro: Pedro, vos sos Pedro, e sobre vos não sei o que, e la llave del cielo e del inferno, e todo que ligares a hora, e todo, e Pedro caminhando, de repente Pedro mirou para trás e disse assim: Jesus, e esse que vem atrás de mim, vos callate, que vos tenéis que levar com a vida de los outros. Está acá ou não? Quando Pedro começou a creer-se demasiado mucho, que estava sendo muito bendecido, Jesus disse para ele assim: aléjate de mim, Satanás. Deus mío. Quem quer começar na nova fase? Você está preparado para los nos e para los sis de Deus? Você está preparado para crescer verdadeiramente? Por quê? Porque Deus não para. Quizás vos necessitas deixar algumas coisas para cambiar de fase. Quizás vos necessitas cambiar algumas direções. Quizás vos não necessitas deixar pessoas. Quizás vos necessitas deixar sentimentos, coisas. Quizás vos necessitas deixar medos de uma nova história. Quizás vos tenés que cambiar tu mentalidade de esclavo para a mentalidade de quem é livre. Quizás vos tenha que deixar de pensar de eu não vou lograr e empiece a pensar assim: se Deus morreu na cruz por mim, é porque sim lo lograré. É impossível vos começar na nova fase com a mentalidade antes. É impossível que você seja crente de verdade. Eu estou falando de crente de verdade, crente raiz, amém? Crente, não mais ou menos, crente. É impossível vos começar na nova fase se vos não agarrar tu cruz verdadeiramente, renunciar tu carne, tu pecado, tu vida vieja, tu boca que habla grosseria, tus adicciones. É impossível. A graça do Senhor te vai alcançar, claro que te vai alcançar, mas vos vas a quedar en el promedio. Então, sabe o que Deus me ministra nessa manhã? Deja o cigarrilho que vos tenés guardado. Deja o vape que vos tenés guardado, porque senão não tem conversão, brother. Senão tu vida vai ser rasa, vai ser só assim, mais ou menos. E aí vai vir no culto, não vai ter coragem nem de entregar-se verdadeiramente para o Senhor. Por quê? Porque sos escravo del pecado. Sabe que não logra avançar, vem acá teoricamente e se entrega, pero vos sabes que tenés algo guardado, porque ama mais os peces do que o próprio Jesus. Vape, cigarrilho, marihuana, pornografia. Deus sabe aquilo que vos estás vendo em tu Instagram. Deus sabe aqueles tus pensamentos que não têm um filtro entre os olhos, quando miram na irmã, quando miram no irmão. Não há conversão se não há arrependimento. Não há glória de Deus se não há arrependimento verdadeiramente del pecado. Se Deus não agarra minha cruz e habla assim: carne, callate, espírito, vive em mim, não há conversão. Não há conversão, não há a glória de Deus. E aí Deus não pode obrar, não pode manifestar-se. Por quê? Porque se eu não me converto verdadeiramente, não há conversão. O Espírito Santo vai obrar em nossas vidas? Claro que vai obrar em nossas vidas. Pero o Espírito Santo não é um ninho que vai te dar dando papita para louro. E vamos, todos que estão na casa já são maduros o suficientes para entender o que estou falando, amém? Então, nadie te vai ir aí agarrar em lupa e dizer assim: cambia de vida, pero vos tenés que cambiar, porque se não cambia, vai seguir haciendo as mesmas coisas, e mesmas coisas, e mesmas coisas. Então, deja tu passado, deja a fornicação, deja adultério, deja a mentira, deja de confiar na força de tu próprio braço, deja de querer ser vos aquele próprio que vai poner tu relacionamento, quem entra, quem sai. Deja a Deus conduzir tu vida, deja a Deus conduzir tu vida com tus emoções, amém? Cada vez que vos meter as patas, o Senhor saca as manos. E aí, cada vez que vos pones a excusa nele, ele vai dizer assim: Deus mío, de novo. E ele viene com a graça dele. Claro que ele viene com a graça dele. Por isso eu estou aqui. Por la graça e por sua bondade, que ele não cambia. Por isso que nós não somos consumidos. Então, eu não estou falando de uma plataforma onde eu sou intocável. Essa palavra é para mim. É para mim. Eu tenho que dizer assim: carne, calhate cada vez mais, espírito viva cada vez mais. É na manhã de começar na nova fase. E essa nova fase começa com renúncia de meu viejo homem e começando um novo homem. Se essa palavra falou para vós, aí com os olhos abertos mesmo, e vos decide assim: eu sou desses que vos hablaste, pastor, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Se essa palavra falou para vós, se vos necessita de um milagre em sua vida, vos necessitas que o Senhor cambie tua história, renuncia a tu carne. Renuncia a essa voz que está dizendo orgulhosa dentro de vós: não é para mim, é para os outros, porque é para vós. Se essa palavra falou para vós, vença tu orgulho, vença